Fala comigo, galera. Seja bem-vindo ao meu canal. Se você não inscreveu, se inscreva. Se você não comentou, comente. Se você não curtiu, curta. Ou então dê o seu dislike. Não sei o que esse vídeo vai gerar em você. Mas eu creio que é uma mensagem que vai trazer reflexão. Eu quero falar sobre os 3 segredos que talvez você não conhece. E nem deveria ser um segredo, porque esses 3 pontos podem modificar a sua vida, a sua forma de pensar e como você trata com relacionamento com as pessoas e como você mesmo. Eu quero abordar os 3 segredos. Primeiro eu quero falar sobre controle total da situação. Como assim? É uma situação onde você tem controle total. É o primeiro ponto. É onde nesse ponto você deve postar todas as suas fichas. É nesse ponto onde você deve colocar todas as suas cartas, né? Tirar todas as cartas das mangas. O segundo ponto é onde eu quero falar algo que você não tem muito controle, mas que você tem influência. Isso, você tem pouco controle, mas você tem forma de como influenciar e possa fazer que as coisas aconteçam. E o terceiro ponto é uma situação onde você não tem controle e você não tem influência. E essa você deve fugir. Essa você deve ficar atento, que muitas vezes as pessoas colocam foco nela e se frustra porque não entender em qual ponto. Se é no primeiro, se é no segundo, se é no terceiro. Então vamos abordar de forma mais objetiva e sem enrolação. Então vamos falar sobre o ponto 1. Algo que eu tenho um total controle. É o seguinte, é onde eu tenho um controle total sobre a situação. De forma mais clara, para que possa trazer entendimento, você está na sua casa, por exemplo. Você deu uma vontade de comer um determinado tipo de comida. No ponto 1, onde você tem total controle, o que faz? Você vai lá e prepara a comida, prepara o lanche, a refeição. Você controla, você vai satisfazer aquele desejo, porque você tem total controle. Você vai lá e faz. A água está pronta, resolvido, simples. E tem um segundo ponto que pode te impedir, que é onde você tem pouco controle, mas que você pode ter alguma influência. É o seguinte, talvez você possa pedir para sua esposa, se você for casado, né? Se tiver filhos aí, sua filha possa fazer para você. Mas quem vai garantir que a sua esposa possa fazer? Quem vai garantir que a sua filha ou alguém que mora na sua casa vai fazer? Então você não tem muito controle dessa situação, mas você pode ter uma influência. Como você vai pedir, como você trata ela, pode que você possa sim conseguir, mas não tem total resultado. Se eu focar no ponto 1, eu vou me satisfazer. Eu vou comer aquele alimento que eu quero porque eu faço e eu tenho total controle. Se eu basear no segundo ponto, talvez eu não possa deliciar dessa refeição que eu tanto almejo, porque não depende totalmente de mim, depende de alguém. E quando alguém que depende de alguém, muitas vezes as coisas não podem acontecer. E eu posso ter uma influência. Se for uma pessoa que tem boa influência, eu posso pedir e minha esposa pode fazer. Mas talvez eu não consiga. E o terceiro ponto, é o seguinte, você pode ficar sem realmente comer aquela comida porque você não tem controle, você não tem influência. É o seguinte, você, né, depara que na sua casa ali, você não tem todos os alimentos. Como é que você vai fazer? Você fala, não sabe, eu posso comprar. E se você não tem dinheiro? Então você pode ficar sem o alimento, porque você não tem ali um controle, você não teve uma gestão financeira, tem uns alimentos ali em casa. Talvez você fale assim, eu não tenho uns alimentos, mas você possa ligar para um restaurante e pedir que entrega para você o alimento. Mas se você não tem o dinheiro, então você fica sem. Essa é só uma forma de um exemplo para que você possa entender. Isso não é só usado para uma alimentação. Você pode usar em casa, pode usar no trabalho, na sua equipe. Outro exemplo é ficar de forma mais clara. Você é um funcionário de uma empresa. Não que ser funcionário seja a melhor forma. É você colocar pessoas para trabalhar, mas trazer uma situação onde você é funcionário de uma empresa. Aí você tem total controle da situação. E a sua empresa, a empresa que você trabalha, né? Ela é em setores, cada um é responsável por algum setor. Aí você quer que a atividade seja feita correta, uma limpeza daquele local, né? Ali, e a pessoa não faz corretamente. Você fica incomodado porque o local não está totalmente limpo. Se você quer que algo resolva, você vai lá e faça. Total controle, a situação resolve. Ou talvez você for uma pessoa amigável, que trabalha em equipe, você não tem um controle de você realizar a atividade, mas você tem influência. E a pessoa fala, não, se não te incomoda, eu vou fazer, vamos trabalhar em equipe, em grupo, você pode conseguir. Mas o foco é no primeiro. E o terceiro
você não se dá bem na equipe, a equipe não te respeita, você não tem o controle, você não tem influência, e você não é o patrão, você não pode mandar nela. Então, ou você faça, ou vai ficar sem fazer. Essa situação ela pode ser usada para diversas áreas da sua vida, onde você coloca o foco naquilo que você tem controle. E esse é o ponto 1, é o ponto principal. É eu colocar o foco naquilo que eu posso realizar, onde as coisas aconteçam. Assim mesmo no trabalho. Se você não tem a conta X, o valor X no banco aí que você tem aí, no banco, Nubank, Inter, sei lá qual é o seu banco que você tem, você não tem um valor expressivo que você tem quantia para você comprar seu carro, sua moto, fazer uma viagem, você culpa pelo trabalho que o patrão não te paga o suficiente. A culpa não é do patrão. A culpa é você por você não gerir e colocar todas as suas energias naquilo que você tem controle. Você gerar recursos. Então você fica focado em depender, influência, vou trabalhar de tal forma, o patrão vai me valorizar, não. O salário que o patrão te paga não é o suficiente para que você possa ter totalmente realizações. É focar em você. Isso pode ser usado em diversas áreas da sua vida. É algo que eu tenho controle. Essa, sim, é onde devo apostar as minhas fichas. E eu devo entender também que tem uma diferença no ponto, né? De controle para influências. Como assim? Controle é aquilo que eu faço, aquilo que eu realizo. Influência é aquilo que eu quero que seja realizado, a forma como eu me importo com as pessoas ou com algo possa acontecer. Então, muitas pessoas se frustram porque ela não entende qual ponto ela se encontra, talvez a sua vida amorosa, ou em sua casa, ou no seu trabalho, ela se frustra. Ela não entende que é o ponto 1 que traz resultado. É o controle que depende de mim. Aquilo que eu faço, aquilo que eu consigo de forma gerir que algo aconteça. Então não aposte no ponto 2 ou no 3. O ponto 2 você pode até conseguir. Mas tem muitas pessoas que estão no ponto 3 e estão perdidas, frustradas porque não acontece. Você não consegue controlar ninguém. Você pode influenciar pessoas, mas você pode ter controle da situação. Entender que depende de você. Um terceiro ponto é entender que se eu não tenho controle, se eu não tenho uma influência, eu devo entender que eu devo ou aceitar, ou então eu me adaptar pela situação. Porque se eu ficar chorando, pelo aquele famoso dito popular, né? Pelo leite derramado, o que vai adiantar? Ou eu vou lá, limpo e compro outro leite, ou então eu não fico sem beber aquele leite, né? Porque eu aceito a situação, ou eu me adapto. Não vou tomar leite, fazer um café ou um suco. Então, aquilo que eu não consigo mudar ou fazer, eu aceito, eu adapto. Então, a gente deve estar atento a esse ponto. Eu devo concentrar naquilo que eu controlo. Eu devo colocar minhas forças, as minha energia naquilo que eu consigo gerir. Aquilo que eu tenho total controle. Por exemplo, agora, eu não tenho controle. Se até agora você não curtiu, eu não consigo controlar. Até agora você não comentou, eu não estou entendendo. Até agora você não se inscreveu, por quê? Eu não consigo te obrigar. Eu sim tenho um controle. Está postando esse vídeo, trazendo uma mensagem que pode mudar vidas. Eu creio nisso. Mudar pensamentos e forma de agir. Isso é o controle. Isso depende de mim. Isso eu estou fazendo. O ponto 2, eu quero ser uma influência para que você comente, para que você curta, para que você compartilhe, para que você transborde na vida de outra pessoa. Isso é com o tempo, talvez, que você venha entender que a mensagem foi importante para você e você possa fazer. Mas o meu foco não é que você tenha um like, que você comente. Eu vou pedir, vou falar aqui, mas não é o meu foco. Meu foco é o primeiro ponto. Controle total. Transmitir a mensagem. Isso depende de mim. Eu não fico frustrado porque eu não tenho determinado número de visualizações ou número de inscritos. Porque eu sei que isso não depende de mim. Eu não tenho controle total sobre isso. Depende do ponto 1, de eu transmitir o vídeo. Mas algo é tão importante, por exemplo, se eu não fazer o ponto 1, é onde que depende de mim, controle total, de trazer a mensagem aqui, o vídeo para vocês, os outros pontos não podem acontecer. Curtidas não vêm, comentários não vêm, pessoas não são transbordadas, não há o transbordo, porque eu não fiz a minha parte. Aquilo que eu tenho controle, eu faço. Então, pense, reflita, adapte se for possível, aceite, mas não vive em ponto errado, sem entender que nem tudo depende de você em determinada situação, mas se depender de você, você deve fazer. Então, espero que essa mensagem ela falou seu coração. Espero que essa mensagem trouxe entendimento, te trouxe clareza, para que a partir de agora você não vai depender dos outros, você vai depender, colocar suas forças, as suas fichas naquilo que depende. Controle total está na sua mão. E aí, o que você faz agora? Até o próximo vídeo.